Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra em Marcos, capítulo 15. Versículo 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente, com intrepidez, a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tinha morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Hebreus, capítulo 13. Versículo 13. Esse versículo 13 de Hebreus é uma explicação do Espírito Santo do movimento que esse homem fez no sepultamento do Senhor, que é um movimento que o Senhor espera da sua igreja nesses últimos dias. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, a sua reprovação, a sua vergonha. Vamos orar, irmãos, entregando esse tempo nas mãos do nosso amado Senhor. Te agradecemos, ó bondoso Senhor, pela tua presença entre nós. Esta é a maior dádiva desse universo. Nada se compara a ti, Senhor. E por isso nós te adoramos e te bendizemos. Suplicamos o teu auxílio nessa noite, para que a tua palavra possa ser liberada aos nossos corações. Prevaleça em tudo, Senhor. Prevaleça em nossas mentes, em nossas emoções e principalmente em nossos corpos cansados. Porque somos teus vasos comprados para a tua glória e para o teu louvor. Bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos quase encerrando esse estudo do Evangelho de Marcos. Esperamos no Senhor que o fim desse estudo não significa nós virarmos a página para irmos para um outro estudo. Um dos maiores danos na igreja, nesses dias, pode se concentrar em duas atitudes. A primeira é a ignorância. A ignorância também é um problema sério, porque a falta de conhecimento nos leva à perdição, como é dito no livro de Oséias, no Velho Testamento. Mas também, irmãos, o muito conhecimento, essa gana, essa obsessão por conhecimento, também é algo danoso. Por isso que a expectativa em nossos corações não seja de virar a página para conhecermos um novo evangelho, mas que seja um desejo cada vez mais constante de permanecermos nas lições que o Senhor nos ensinou através desse precioso evangelho de Marcos. O Senhor nos conceda, irmãos, essa disposição como Maria, para estarmos aos pés do Senhor. Isso só é possível mediante uma única atitude. Irmãos, para nós conhecermos a palavra, nós precisamos fazermos 5 movimentos. 5 movimentos. Nós precisamos ler a palavra continuamente. Esse é o primeiro movimento. Nós precisamos memorizar a palavra.
A memorização não é apenas uma responsabilidade dos jovens, é de toda a igreja até o Senhor voltar. Esse é o segundo movimento, importante movimento. O terceiro é estudar a palavra. O que é estudar a palavra? Procurar conhecer o sentido de cada palavra, a divisão de cada livro. Isso é muito importante para conhecermos a palavra. O quarto movimento é o que nós fazemos aos domingos pela manhã, compartilhando a palavra. Todas as vezes que nós compartilhamos a palavra, seja numa reunião, num tempo de comunhão com os irmãos, nós estamos aprendendo a palavra. Agora, o quinto movimento é o mais importante. É esse quinto movimento, irmãos, que vai nos levar a não virarmos a página, a não termos como que aquela atitude apressada das crianças, como o irmão Romeu nos lembrou nessa última conferência, de corrermos apressadas no palácio do reino. Porque muitas vezes somos como crianças apressadas que não usufruem das bênçãos na casa do Pai. E esse quinto movimento, e é um movimento que nós precisamos exercitar continuamente, que é o movimento da meditação. A meditação fala de nós aprendermos a mergulharmos na palavra, como aquela abelha que mergulha dentro da flor para apanhar o pólen. Irmãos, que o Senhor nos conduza a esse movimento. Porque a meditação não depende de você estar na sua casa, não depende de você ter uma Bíblia aberta, não depende de você estar nas reuniões. A meditação você pode fazer a qualquer momento. Que o Senhor nos ensine, irmãos, nos pegue pela mão, porque senão, irmãos, nós passaremos a página de uma maneira contínua. O desejo do Senhor, ao terminarmos um estudo, não é virarmos a página, mas pelo contrário, é continuarmos, determos nas lições que o Senhor nos ensinou. Por isso a meditação é extremamente importante. Irmãos, estamos diante de uma cena extremamente preciosa, que é a cena do sepultamento do Senhor. Por que essa cena é preciosa? Por que essa cena, irmãos, do sepultamento do Senhor, desse episódio que acontece entre a morte do Senhor e a sua ressurreição, por que é importante para nós? Sabe por que é importante e merece a nossa consideração e a nossa observação como Maria aos pés do Senhor? Sabe por que é importante? Porque essa cena aqui, irmãos, essa cena de devoção, ela é mencionada em todos os evangelhos. Não sei se os irmãos já pararam para observar. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos o registro dessa cena. Irmãos, é impressionante que nem mesmo aquela cena de Maria quebrando o vaso de alabastro é mencionada em todos os evangelhos. Eu não estou dizendo que essa cena ela é mais importante por ser mencionada em todos os evangelhos. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, que nós cristãos, muitas vezes, não damos a devida atenção ao que acontece aqui no sepultamento do Senhor. Por isso que o Senhor possa ajustar os nossos olhos, para que possamos entender a beleza e a preciosidade e a importância para nós do que acontece no sepultamento do Senhor. Por que o Espírito Santo gasta? Ele registra. Ele inspira Mateus, Marcos, Lucas e João para registrar o sepultamento do Senhor. Por quê? Por 3 motivos, irmãos. Nessa noite eu queria deter rapidamente e brevemente nesses 3 motivos. Por que o Espírito Santo, o autor da palavra, e ele é o autor, por isso a palavra é inspirada, por isso esse livro é único, que ele seja único aos nossos corações, independente, irmãos, de como que nós lidamos com esse livro, ele é único. É só olhar a história. Porque não tem razão de um livro ser tão odiado e nessa noite está nas nossas mãos. Por esse motivo, é a prova, a evidência que ele é único. Mas isto, irmãos, não é suficiente para o Senhor. O desejo do Senhor é que ele seja único aos nossos corações. Que ele tenha primazia no nosso tempo. Por que o Espírito Santo, irmãos, usa todos os evangelhos
para mencionar essa cena tão preciosa? Por 3 razões. A primeira razão, irmãos, porque no sepultamento do Senhor, onde vemos a figura de José de Arimateia, que é o personagem principal, depois Nicodemos e aquelas mulheres, é interessante que a atitude daquelas mulheres é pouco mencionado, né, nessa cena. E nessa noite, que pela graça do Senhor possamos ver a beleza. O que significa elas ali assentadas de frente da sepultura? O que nós aprendemos, irmãos, desse episódio? A primeira razão, irmãos. Por quê? Porque essa cena, ela é de valor doutrinário. E eu vou explicar já já o que é isso. A segunda razão, porque nessa cena vemos o cumprimento de 2 profecias importantes. E o Senhor leva a sério as profecias. O Senhor é um Deus sério, ao contrário de nós, que muitas vezes não honramos o que falamos. O nosso Deus, Ele honra o que fala. Nenhuma promessa falhou das boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Essa cena fala de 2 profecias que foram cumpridas. Então aqui vemos que no sepultamento do Senhor vemos uma importância profética. E a terceira e última, que eu quero me deter com mais tempo, nesse breve tempo que nós temos, essa cena é de valor, é um exemplo perfeito do que é devoção. Então nessa cena temos um valor doutrinário ou teológico, um valor profético e um valor devocional. Será que quando nós abrimos, nós conseguimos ver tanta beleza assim, irmãos? Por que vemos no sepultamento do Senhor? Por que podemos considerar que aqui há um valor doutrinário? Por uma simples razão, irmãos. José de Arimateia, eu quero passar bem rápido, porque a minha expectativa é que os irmãos possam se deter nos seus quartos, gastar um tempo nessa porção que é tão preciosa, para que o Senhor, bondosamente, nos ensine a garimpar as preciosidades, os tesouros, as pérolas preciosas nesse terreno do sepultamento do Senhor. Por que ela é de valor doutrinário? Por uma simples razão, irmãos. Se não fosse essa figura conhecida na história por José de Arimateia, o Senhor não teria esse sepultamento. E por que isso é importante, irmãos? Por uma simples razão. Se o Senhor não fosse sepultado naquela rocha que foi aberta por Ele mesmo, né? Porque a intenção dele era enterrar a ele e a sua família ali, naquela propriedade. Se o Senhor não fosse sepultado, possivelmente, irmãos, você sabe o que poderia acontecer com o corpo sagrado do Senhor, que nós aprendemos através daquele erudito, que não é um cadáver, mas era um corpo. Para o mundo é um cadáver, mas para nós é o corpo sagrado do Senhor. Se não fosse a atitude desse homem e de Nicodemos, possivelmente o corpo do Senhor, irmãos, seria lançado numa cova, porque era o destino dos criminosos. O Império Romano, ele cedia o corpo aos seus familiares, muitas vezes quando era pedido, ou quando um familiar não se apresentava, eles tiravam o corpo da cruz, daqueles criminosos, e lançavam numa cova. E possivelmente os corpos que eram lançados naquela cova, eles eram devorados pelas feras. Os irmãos estão vendo a importância doutrinária? Por que uma importância doutrinária? Porque esse sepultamento, irmãos, ali era a prova cabal que o nosso Senhor morreu. Era um testemunho das Escrituras para mostrar, olha, esse que ressuscitou de fato, ele morreu. É a primeira importância que precisamos nos deter, irmãos. Essa importância doutrinária que fala do testemunho das Escrituras que ele morreu. E por que isso é importante? Porque se o Senhor não tivesse morrido, irmãos, nós não teríamos a oferta pelo nosso perdão. E aqui temos a primeira importância e a atitude singular desses homens.
para fornecer essa sepultura para o Senhor. Evitar que esse corpo pudesse ser devorado por alguma fera, que possivelmente era o que acontecia aos criminosos que eram lançados na vala. Olha a importância desse assunto, irmãos. A segunda importância é a importância profética. Vamos nos concentrar, muito importante nos concentrar, não deixarmos que nada nos perturbe. A importância profética fala de duas profecias que foram cumpridas. E sem José de Arimateia, olha só, o Senhor não teria essa sepultura, já mostrei uma pequena razão. E sem José de Arimateia, irmãos, nós não teríamos o cumprimento dessas profecias em Isaías 53 e Mateus capítulo 12, versículo 40. Aí você fala assim, se não tivesse José de Arimateia, o nosso Deus é soberano, né? Ele não deixaria que as suas profecias não fossem cumpridas. Irmãos, ele é soberano, mas ele usa instrumentos. E coube a ele usar José de Arimateia. Não existe ser na vida cristã. Existem fatos que devem ser cumpridos. E o Senhor não usará anjos, ele usará as mãos, os pés da sua igreja. Olha a responsabilidade, irmãos. A humildade do Senhor de conferir a nós a condição para executarmos os seus propósitos. E aqui José de Arimateia é o exemplo. Aquele escolhido, aquele vaso, para o cumprimento das Escrituras. O que fala em Isaías 53? Isaías 53 diz assim que aquele corpo estava sendo designado para estar com os perversos, aquilo que eu falei no início. Mas o Senhor amorosamente interviu através das mãos de José de Arimateia. De forma que através dele o Senhor preparou um sepulcro, aquela sepultura. Na outra profecia, depois os irmãos leiam com atenção, em Mateus capítulo 12, versículo 40, onde o próprio Senhor diz, assim como Jonas esteve no ventre do peixe, assim cabe ao Filho do Homem estar 3 dias e 3 noites no ventre, no centro da terra. Irmão, se não for José de Arimateia, essa profecia não seria cumprida. Nessas 3 horas, das 3 horas às 6 da tarde, porque às 6 da tarde, para o judeu, começava um outro dia. Se o corpo do Senhor entrasse na sepultura depois das 6 da tarde, essa profecia não seria cumprida, irmãos. Porque a profecia fala de 3 dias e 3 noites. Precisaria daquela sexta-feira, do sábado e o domingo da ressurreição. Então, irmãos, esse homem é uma peça fundamental para que o Senhor tivesse a sepultura, a testemunha cabal da sua morte e as profecias fossem cumpridas. Mas o meu encargo nessa noite não é falar desses 2 aspectos que por si só são preciosos. E eu estimulo os irmãos a se deterem nesses detalhes, em oração, procurando comentários, para que os irmãos vejam a beleza desses 2 assuntos. Mas o meu encargo principal é falar daquilo que o Senhor já tem nos falado já há algum tempo, a devoção. Irmãos, essa cena, esse episódio, esse capítulo, é um quadro perfeito do que é a devoção. É como se víssemos em Mateus capítulo 27, em Marcos capítulo 15, em Lucas capítulo 23, em João capítulo 19, onde está relatado a atitude de José, de Nicodemos e das mulheres. É como uma anatomia do que é a perfeição. Como que vemos a devoção, irmãos, nesse episódio, nessa cena? Nós vemos a devoção em 7 aspectos. 7 aspectos. É isso que eu queria me deter nessa noite. Marcos, então, capítulo 15. O primeiro aspecto, irmãos, fala do milagre da devoção. A devoção é um milagre. Nós não nascemos com a devoção. Pelo contrário, nós somos inimigos de Deus. Colossenses diz que as nossas mentes, nossos pensamentos se levantam contra Deus. Mas um milagre aconteceu aqui, irmãos, e nós veremos qual milagre aconteceu. O nosso coração, irmãos, é uma rocha. Não se engane disso.
O que nós vemos aqui quando o Espírito Santo fala dessa rocha que foi aberta para que esse corpo sagrado pudesse entrar, essa rocha fala do próprio coração de José, que foi aberto mediante a intervenção de Deus. Irmãos, esse coração que o Senhor tanto busca, esse coração que o Senhor tanto anela, é uma rocha. Nada é mais duro nesse universo do que o nosso coração. Mas o Senhor quis comprar esse desafio de abrir um buraco nessa rocha que é o nosso coração, através do seu amor. E vemos como que essa rocha aberta, claramente, irmãos, olha a importância de usarmos a meditação, como o coração do próprio José, que foi aberto, que foi perfurado pelo amor do Senhor. Ah, irmãos, se o amor do Senhor não nos alcançasse, nós nunca teríamos um coração capaz de receber esse ente precioso que é o Senhor, como essa sepultura recebeu. Assim são os nossos corações, uma sepultura, irmãos. Mas o Senhor quis habitar em nossos corações, para que dessa sepultura Ele transformasse numa casa de habitação a Ele. Glórias ao nome do Senhor. E por que vemos esse milagre? Porque José não tinha essa coragem. Em João capítulo 19, diz que ele era um discípulo do Senhor, mas o que diz a palavra? Ele tinha receio de declarar publicamente que ele era um discípulo do Senhor, por medo dos judeus, por receio dos judeus. Amados irmãos, o medo nos impede de entregar as nossas vidas na mão do Senhor. Mas glórias ao nome do Senhor, porque o seu amor, Ele prevalece de tal forma em nossas vidas, que o perfeito amor lança fora todo medo. E aqui vemos o milagre da devoção. De alguma maneira, irmãos, que não entendemos. E por que o milagre? Porque, naturalmente falando, era impossível José, e se os irmãos lerem com atenção os relatos do sepultamento, veremos que José, esse ilustre membro do Sinédrio, e ocupar o Sinédrio naquela época era uma posição de honra. Nenhum judeu queria perder essa posição. Ele era rico. Esse José, ele não queria perder isso. Aonde, naturalmente falando, não tinha condições dele fazer esse movimento, arriscar o seu cargo, arriscar as suas riquezas. Não havia, ainda mais porque os discípulos que poderiam influenciar, os discípulos poderiam falar assim: olha, há uma profecia, José, né? Será que não é você que vai estar com o Senhor na morte dele? O que aconteceu com os discípulos? Todos abandonaram. Não havia ninguém. Era uma situação totalmente caótica. O que aconteceu? Naturalmente falando, até mesmo o Senhor estava morto. Não havia clareza ainda no coração deles que o Senhor iria ressuscitar. Naturalmente falando, não havia motivo para José fazer esse movimento. O que aconteceu, irmãos? Nós não sabemos. O que eu sei é que Deus é poderoso para mover os nossos corações. Essa certeza é inquestionável. Se o Senhor moveu o coração de José no momento que as trevas invadiram a cruz, eu não sei. Se essa certeza veio no momento, a atitude do Senhor naquela cruz, eu não sei. No momento que o centurião diz verdadeiramente ele é o Filho de Deus, eu não sei. O que eu sei é que Deus move corações. Moveu o coração dele e continua movendo o coração da igreja. É por esse movimento, irmãos, que os nossos corações podem se abrir. Essa rocha, irmãos, ela não pode se abrir sem o toque de amor do Senhor. E de alguma maneira misteriosa, Deus tocou no coração daquele homem. E ele vai se movimentar. Então, o primeiro aspecto, irmãos, a devoção é um milagre. A fonte da devoção, ela começa em Deus e é por meio de Deus. Por isso, irmãos, se após essa conferência, algum de nós, ou muitos de nós, saiu daquele local com o coração ainda frio, ou com essa sensação como que de uma rocha impenetrável, vá aos pés da cruz. Vá diante do Senhor. Porque nele é a fonte. A palavra diz assim: Deus é amor.
E nele temos a fonte para que possamos nos movimentar nesse caminho de devoção. Porque como o irmão Rodrigo diz, eu sou o caminho. Não o caminho para a conversão apenas, mas o caminho para a devoção. E ele continua sendo. Então, primeiro aspecto, irmãos. Primeiro aspecto, a devoção é um milagre. Vemos aqui por que é um milagre. Porque, naturalmente falando, não havia possibilidade do José abrir mão do seu cargo, arriscar o seu cargo ali no Sinédrio. Segundo aspecto da devoção, irmãos. O caráter da devoção. As características de uma alma devota, de uma alma totalmente entregue ao Senhor. Eu queria ver algumas características. A primeira característica, irmãos, vamos abrir em Lucas, capítulo 23. Lucas 23. O caráter da devoção. Lucas 23. Versículo... Na verdade, vamos voltar para Marcos. Está em Marcos mesmo. Marcos 15, versículo 43. Primeira característica de um coração cheio de devoção. Aquele coração que borbulha. E vemos, irmãos, é um milagre. Não se esqueça disso. Mas graças às entranháveis misericórdias de Deus, Ele continua fazendo esses milagres. Porque o seu amor é inesgotável. Segundo aspecto, o caráter da devoção, irmãos. Um coração devoto, ele vai ter ousadia. Olha o versículo 43 do capítulo 15. Dirigiu-se resolutamente. Irmãos, o que aconteceu? Esse homem tinha medo. João 19 diz que ele tinha medo de declarar publicamente seu amor ao Senhor. Mas há uma intervenção de amor aconteceu naquela rocha, irmãos. E agora ele vai de maneira resoluta, ousada, intrépida. A devoção, ela é cheia de intrepidez. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, ou continuamente, não chegamos a essa mesa com intrepidez, porque falta, não é falta conhecimento não, porque os irmãos continuamente nos lembram. É porque falta devoção. Porque aquele que nos chama, o anfitrião que nos chama para comermos o pão e tomarmos o cálice, é um anfitrião que nos ama. E quando nós amamos um convite daquele que nos ama, nós não resistimos. Sabe por que resistimos? Porque falta amor em nossos corações. Então vemos aqui intrepidez. O que mais nós vemos nessa questão das características da devoção? Nós vemos, irmãos, olha o versículo 46. Porque ele tinha apenas 3 horas, das 3 às 6. Ele não sabia isso conscientemente, mas aquele instinto de amor movimentava aquela alma outrora medrosa a conceder aquele corpo sagrado, aquele lugar para ele ser sepultado. Segundo aspecto dessa característica, irmãos, versículo 46, este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara. Nós vemos aqui uma mobilidade, irmãos. Nós vemos aqui um desembaraço. Irmãos, como que nós somos embaraçados? Para servirmos ao Senhor, para nos entregarmos ao Senhor. Mas o que Hebreus diz? Desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Olhando atentamente. Irmãos, é essa contemplação desse ente perfeito, precioso, como ele naquele momento estava contemplando, é o que vai nos fazer movimentar. Irmãos, a contemplação do cristão, ela não é uma contemplação que leva à passividade. Se nós dizemos assim, estou contemplando, mas estou embaraçado, não é uma contemplação, porque a contemplação leva à ação. Naturalmente falando, nós vemos isso. Qual que é a contemplação dos homens? Quando o homem está diante de um jogo de futebol, contemplando aquele jogo de futebol, ele fica inerte, passivo? Não. Ai da mulher dele se falar alguma coisa. E a mulher, quando está diante de uma loja, de algo que atrai os seus olhos, ela não fica passiva, ela se movimenta. Irmãos, quando contemplamos algo, é sinal que nós temos, aquilo é precioso para nós, e aquilo traz uma ação. Irmãos, todas as vezes que nós contemplarmos aquele que é o mais formoso dos filhos dos homens, nós iremos nos movimentar sem embaraço. Aqui nós vemos
um José desembaraçado. O medo nos aprisiona, irmãos. Se você tem medo de se entregar ao Senhor, vá diante do Senhor, porque o perfeito amor lança fora o medo. Então vemos o desembaraço, vemos a sua ousadia, vemos o seu desembaraço. Qual outra característica nós vemos, irmãos? Ele não se importou de ceder duas coisas preciosas, o linho e aquele túmulo, que naquela época era uma propriedade de inestimável valor. Ele não temeu, ele não se importou, irmãos, porque ele sabia que o único tesouro que ele tinha estava nas suas mãos, o corpo do seu Senhor. Irmãos, enquanto não vermos a preciosidade do Senhor, nós iremos calcular, vamos considerar se vale a pena pagarmos o preço. Irmãos, cada um de nós aqui, o Senhor concedeu um dom, uma habilitação para servirmos ao Senhor, que não possamos medir esforços, irmãos, porque a devoção não se importa com o preço que nós pagamos para honrar o Senhor. Então essas são características, fala do caráter da devoção. Então temos o milagre da devoção, o caráter da devoção que fala da ousadia, da mobilidade, de não temer perder, no caso, a posição, e não se importar com o preço que deve ser pago. Terceiro aspecto da devoção, irmãos. Terceiro aspecto. Agora o contexto a qual essa devoção aconteceu. O contexto ao qual José tirou, foi até Pilatos, pediu autorização para Pilatos, retirar aquele corpo da cruz, envolver no lençol, colocar no sepulcro. Qual o contexto, irmãos? Quando eu estava meditando, irmãos, algo como que brilhou diante dos meus olhos. E que tanto esse texto, quanto toda a porção maravilhosa que o Senhor nos falou, nesse tempo de ministração do Evangelho de Marcos, possa brilhar e aquecer os nossos corações. Porque nesse tempo de devoção, o Senhor não quer apenas mentes esclarecidas, mas o Senhor quer um coração com uma chama. O Senhor quer despertar em nossos corações um fogo divino. Um fogo, irmãos. Não um fogo produzido pelas emoções, mas aquele fogo produzido pelo Espírito Santo. De forma que não sejamos apenas eruditos no saber, mas que sejamos aqueles aquecidos no coração pela verdade, a qual temos ouvido. E em que contexto, irmãos, vai acontecer esse movimento? Eu queria que os irmãos prestassem a devida atenção. Possivelmente, irmãos, o Senhor, por isso eu li aquele texto de Hebreus 13, saiamos, pois, a ele fora do arraial. Porque o Senhor foi crucificado fora do arraial, não dentro do arraial. O arraial ali fala do sistema judaico. Mas, literalmente, irmãos, o que tinha fora do arraial? O que o povo de Israel jogava fora do arraial? Fora do arraial era um termo técnico para falar que ali estava o lixão de Jerusalém. Quando se usava esse termo fora do arraial, significava que ali estava o lixão. Irmãos, possivelmente, na área aonde o Senhor foi crucificado, havia um lixão. Agora, pensem nessa cena, nesse contraste. Nós temos usado muito essa questão de contraste, né? Quando falávamos daqueles 6 julgamentos do Senhor, daquele momento que o Senhor estava diante de Pilatos, dos líderes de Israel, nós falávamos que aquele ódio, aquela injustiça, era como um fundo negro, que Deus orquestrou, organizou, para que aquele fundo negro fosse um contraste, para que aquela pérola preciosa reluzisse, que era o Senhor Jesus. Assim que muitos joalheiros fazem. Eles querem mostrar a beleza de um diamante, de uma pérola preciosa, eles colocam um fundo negro para realçar o brilho da pérola preciosa. E aqui também eu quero usar uma figura, irmãos, para os irmãos verem a beleza do que está acontecendo. O contexto ao qual esse homem fez esse movimento. Irmãos, aqui o pano de fundo é um lixão. Nós temos
continuamente sido lembrados que esse mundo é um lixão, aonde o Senhor coloca a sua noiva. Nós podemos usar várias figuras do que é o mundo. O mundo é uma rede usada por Satanás para capturar os nossos corações. O mundo é uma forma para formar conceitos antagônicos aos princípios de Deus. O mundo é um rio caudaloso, como diz em 1 João, que o mundo passa, não de maneira poética, ele passa como uma correnteza voraz. Ai de nós quando caímos numa correnteza, somos levados e possivelmente morremos. Por isso o perigo dessa correnteza chamada mundo. Mas o mundo também é comparado a um lixão. E o Senhor nesses últimos dias, irmãos, tem aberto os nossos olhos para ver que esse mundo é um lixão. Satanás, ele consegue maquiar esse lixão. Por isso que a palavra mundo significa cosmético, da onde vem a palavra cosmético. Mas graças ao Senhor, o Senhor tem aplicado colírio aos nossos olhos para vermos que não há nada de belo. Pelo contrário, é um lixão. Teve um autor no século passado que ele escreveu, se eu não me engano, um livro chamado Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo. Aldous Huxley. Um livro que influenciou a classe artística, cantores, pintores, e trouxe um dano terrível à sociedade. Esse autor, mesmo no leito de morte, continuou resistente ao Senhor, e com um câncer, pediu para sua esposa aplicar LSD. Foi assim que ele partiu dessa terra. Por que eu estou citando a história descreveu o Admirável Mundo Novo? Porque no mesmo dia que ele morreu, faleceu o C.S. Lewis. Mesmo dia, 1963. Mesmo dia. E esse irmão, ele não falava que o mundo era admirável. Ele dizia assim: será esta a última noite? Irmãos, vivemos uma intensa noite nesse lixão. O nosso desejo não é se apegar a esse lixão, porque não há nada admirável nesse lixão. Mas suspirarmos como a noiva, assim: será, Senhor, esta a última noite? Irmãos, que o Senhor nos inspire a cantar dessa maneira. Porque esse mundo é um lixão. E o contraste com esse lixão, irmãos, o que nós vemos? Um linho branco e limpo. Enquanto nós vemos um diamante ali sendo exposto diante da maldade, o que nós vemos aqui? O Senhor sendo retirado daquele chão e envolvido com um linho fino. Isso é maravilhoso, irmãos. O que o Senhor espera da sua igreja nesses últimos dias, irmãos, nesse lixão, a qual a sua noiva está, é que possamos envolvê-lo com esse linho fino. O que significa, irmãos, envolver o Senhor com esse linho? Apocalipse 19 diz assim, que o linho fino são os atos de justiça dos santos. O que significa envolvermos aquele corpo, irmãos? Qual que é o significado de José tirar aquele corpo daquela cruz, cuidar daquele corpo, envolver com aquele linho? Quando você vai lendo em Lucas, diz que aquele lençol era um linho. Um linho era algo puro, irmãos. O linho fala da justiça dos santos que o Senhor nos dá para expressarmos. O que significa isso, irmãos? Naquele contexto, quando eu digo o contexto, no caso aqui, da devoção, significa que o Senhor vai chamar a igreja nesse lixão, nesse ambiente de hostilidade, nesse ambiente caótico, para honrarmos o Senhor. O que esse homem fez é honrar aquele que foi rejeitado. Cada vez mais, irmãos, que vermos essa noite cada vez mais espessa, o Senhor vai procurar, como que Josés, Nicodemos, mulheres, para apresentar esse linho, para honrarmos o Senhor em ambientes de rejeição. Isso é devoção, irmãos. Apresentarmos o linho, apresentarmos os atos de justiça. Que o Senhor possa a cada dia despertar os nossos corações, irmãos, para andarmos nesse lixão e apresentarmos aos olhos do Senhor esses atos de justiça. E é interessante, irmãos, não tem como nós tocarmos no Senhor e não tocarmos na igreja. Eu queria ler um versículo que fala em que, de maneira prática, nós podemos envolver o Senhor com esse linho fino, irmão, de maneira prática. Porque, por causa da união do Senhor com a sua igreja, não tem como o Senhor desassociar ele da igreja. Olha que amor. Essa entrega do Senhor representou
uma união indissolúvel, irmãos, entre nós e ele. Portanto, quando nós tocamos nele, tocamos no corpo. Quando nós tocamos no corpo, nós tocamos nele. Abra em Mateus 25. Mateus 25, versículo 31. Mateus 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Olha o versículo 36. Como que o Senhor estava na cruz? Estavas nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? A resposta do rei. O rei respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Irmãos, usando Colossenses, sabe o que é vestir o nu ali? Colossenses diz assim, falando da relação marido e mulher, pais e filhos, diz assim: tudo que fizerdes, a mim fizestes. Irmãos, olha a importância, nesses últimos dias, de honrarmos o Senhor, em um ambiente onde o mundo tem procurado disseminar tantas mentiras, de nós, nesse lixão, apresentarmos esse linho finíssimo aos olhos do Senhor. Que o Senhor possa ter essa visão entre nós. De não nos vestirmos, agarrarmos a esse lixão, que é esse mundo, mas nesse lixão, nos andarmos de maneira incontaminada, de uma maneira que possa honrar o Senhor. Então, nesse momento que ele veste o Senhor, ele está honrando o Senhor, naquele tempo de rejeição. Quarto aspecto, irmãos, da questão da devoção. Vamos voltar em Marcos. Quarto aspecto. O que nós aprendemos aqui? A devoção é um milagre, o caráter da devoção, o contexto da devoção e um quarto aspecto, irmãos. O que nós vemos aqui? O quarto aspecto, na verdade, está em João. Vamos a João, capítulo 19. Quarto aspecto. Versículo 38. Quarto aspecto da devoção. Nessa cena do sepultamento do Senhor. Quarto aspecto, irmãos. Eu queria destacar aqui a singularidade, o aspecto singular da devoção e a necessidade que nós temos da igreja para cooperarmos, para sermos cada vez mais devotos a esse amado Senhor. João 19, versículo 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, como foi mencionado no início, pelo receio que tinham dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus, que nós já falamos. Olha a questão da singularidade e também da questão da cooperação. Então Nicodemos, agora a figura de Nicodemos, irmãos. Aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aramas.
como é de costume entre os judeus na preparação para o sepulcro. Por que singularidade aqui, irmãos? Irmão, a tua alma, ela é única ao Senhor. Quando o Senhor olha para a igreja, ele vê uma massa. Ele não vai ver uma multidão. Ele vê almas redimidas pelo seu sangue. Cada alma tem um valor singular para ele. A devoção do irmão do passado, a devoção daquele que fala, não é mais importante que a sua devoção. A sua devoção importa para o Senhor. O Senhor registra a sua devoção, irmãos. Cantares diz assim: faz-me ouvir a tua voz. A tua voz é doce. Irmãos, não existe voz igual. Cada voz, ela é única, tem um timbre único. Por quê? Sabe por quê, irmãos? O Senhor criou cada um de nós com essa diferença, porque cada alma importa para o Senhor. Por isso, irmão, não se omita de apresentar o seu coração a ti. Porque muitas vezes não podemos dizer assim: eu não prego, eu não ministro a palavra, né? Eu não tenho eu não consigo servir como aquele irmão, como aquela irmã. Mas, amado irmão, o Senhor te concedeu um dom. Mesmo que não seja um dom parecido, que aparece, um dom para honrá-lo, uma habilitação para honrá-lo. Possamos considerar isso. Ao mesmo tempo também que vemos a singularidade, porque aqui o Senhor destaca a importância de Nicodemos, porque ele que traz o aloés e a mirra para preparar o corpo do Senhor, nós vemos a cooperação de José e de Nicodemos aqui. Sem essas mãos, não seria possível aquele corpo ser preparado. Irmão, nós precisamos, ao mesmo tempo que somos singular aos olhos do Senhor, nós precisamos uns dos outros aqui para honrarmos o Senhor. Nesse movimento, nós nunca faremos sozinhos. Nós precisamos da cooperação de todos. Então, nesse quarto aspecto, vemos a questão singular e, ao mesmo tempo, a questão cooperativa, irmãos. Nós somos singulares aos olhos do Senhor, mas não somos únicos. Não é separado que te adora o Senhor, mas com a tua noiva, os santos Deus. Como que nós precisamos de uns aos outros, irmãos, para que o nosso amor seja apurado, para que possamos cada vez mais nos entregarmos ao Senhor. Quinto aspecto, irmãos, a dádiva, o benefício de termos um coração cada vez mais entregue, devoto ao Senhor. Vamos voltar em Marcos. O quinto aspecto, a dádiva. Marcos, capítulo 15. Versículo 46. Mais dois aspectos nós encerramos. Marcos 15, 46. Falamos do milagre da devoção, do caráter da devoção, do contexto ao qual esses dois homens se movimentaram, naquele lixão, a singularidade e a importância cooperativa. Agora o quinto aspecto, a dádiva da devoção, irmãos. Então, este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou, essa palavra, depositou em um túmulo. Irmãos, os irmãos vão ver que o tradutor em português usou essa palavra depósito. Irmão, você deposita um lixo na sua conta bancária? Quem aqui vai depositar réis na conta bancária? Isso é loucura, não é verdade, irmãos? O que nós depositamos? O que nós colocamos no nosso cofre? Aquilo que é precioso. Irmãos, sabe o que foi depositado? Como que a palavra fala do que foi colocado no sepulcro ali do José? Não é um cadáver, um corpo precioso. Irmãos, todas as vezes que nós fizermos um movimento de amor, nós só iremos ganhar do próprio Senhor. Não existe perda na vida cristã. José, ele abriu mão daquilo que era precioso para ele e para sua família. Ele abriu mão de um terreno precioso, abriu mão de um linho, irmãos. Linho era algo precioso. Mas se ele estivesse aqui essa noite, ele ia falar assim: tolos, que perda. O que foi? Eu não perdi um túmulo, eu não perdi um linho,
eu não perdi um cargo no Sinédrio, eu não perdi riqueza. Foi depositado algo precioso, o corpo do Senhor. Todas as vezes, irmãos, que entregarmos ou perdermos na visão do mundo algo, por amor ao Senhor, algo do Senhor estará sendo acrescentado em nossas vidas. Depósito. Não há perda, irmãos, é depósito. Só há ganho quando apresentamos as nossas vidas ao Senhor. Só há ganho. O irmão Charles Studd tem uma poesia linda que dizia assim. Irmão Charles Studd. É claro que a experiência dele não é padrão, irmãos. Entendam bem, né? Os irmãos têm maturidade para entender o que eu vou falar. O irmão Charles Studd, na época dele, era um jogador de cricket muito famoso na Inglaterra. Além disso, ele já tinha uma fortuna incalculável, né? A qual ele herdou do seu pai. Esse irmão Charles Studd, ele um dia encontrou o verdadeiro tesouro que é o Senhor e abriu mão de tudo, da fama, da riqueza, para ser um missionário na África, na China, na Índia, né? E um dia ele escreveu uma bela poesia que diz assim: tudo que fazemos passará, tudo. Só o que fazemos para Cristo durará. Tudo que fazemos passará. Só o que fazemos para Cristo durará. Irmão, tudo que fazemos para Cristo não é perda, é ganho. Aqui não é um homem que perdeu um cargo, é um homem que teve depositado nas suas propriedades o corpo sagrado do Senhor. Irmãos, que possamos anelar para sermos cheios do Senhor em nossos corações. Isso só é possível na devoção. Sexto e penúltimo aspecto, irmãos. Sexto aspecto. Agora vamos em Mateus 27. Mateus 27, sexto e penúltimo aspecto. O foco, na verdade, o propósito da devoção. Qual que é o propósito? Em Mateus 27, versículo 60. Mateus 27, versículo 60. E o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. Irmãos, interessante a maneira bela que a Escritura faz a relação dessa rocha com o coração desse homem que foi aberto, né? Que assim seja os nossos corações. Que assim seja, irmãos. E depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Interessante, né, irmãos? A palavra usar esse detalhe. Até então, ele se retirava, não queria o nome dele associado ao Senhor, com o medo que ele tinha dos judeus. Com medo que isso poderia acarretar, né? Porque a posição ali no Sinédrio era a posição mais honrável que tinha, né? Ele era muito rico, muito bem visto. Ele não podia perder a reputação, as propriedades, tudo aquilo que ele adquiriu. Mas algo acontece no seu coração, um milagre, né, que faz ele se movimentar daquela maneira, irmãos. Agora, né, e por toda a eternidade, o nome dele nunca mais poderá ser desassociado do Senhor. O nome dele está registrado eternamente, irmãos. Mas, o que acontece? Esse retirar aqui, sabe o que significa, irmãos? Não é um retirar covarde, é um retirar assim. Eu não quero que o foco fique em mim. Ele podia muito bem falar, vocês discípulos abandonaram o Senhor, olha lá. Eu, né, arrisquei a minha vida e cedi a minha propriedade para o corpo do Senhor estar lá, né? Ele se retira, irmãos. Sabe do que fala esse retira? Nós precisamos. A devoção, irmãos, ela não joga, não busca holofote para si. A devoção, ela sai de cena para que o Senhor seja expresso em nossas vidas. Nós vivemos numa geração obcecada por holofote. Antes, o holofote, irmãos, era só uma regalia dos cantores, artistas, né? Hoje, todos nós queremos ser astros, né? Acordamos de manhã, mostramos no Instagram, rede social, o que a gente está fazendo, o café que a gente está tomando, onde a gente está indo. Hoje, nós queremos uma plataforma, né? Satanás está usando todas as ferramentas para que o homem seja idolatrado.
Irmãos, que o Senhor possa despertar os nossos corações, para que saiamos de cena. Não sair de cena para que o nosso nome seja desassociado do Senhor. Não, sair de cena para que Ele cresça e eu diminua. Os irmãos já viram aquela cena linda em Crônicas, quando desceu aquele fogo do céu sobre o sacrifício. A palavra fala assim que os sacerdotes, eles não conseguiam entrar. Irmãos, aonde a glória do Senhor está, não há espaço para o homem. Quando eu falo que não há espaço para o homem, estou dizendo que o Senhor quer nos anular. Quando eu falo que não há espaço para o homem, estou dizendo que não há espaço para a nossa maneira de pensar, os nossos interesses. Quer dizer que Ele cresça e eu diminua. Irmão, será que o Senhor tem ganhado os nossos corações de tal forma que queremos sair de cena para que o Senhor seja visto em nossas vidas? Quantos nomes de santos, quantos nomes de irmãos e de mulheres não são conhecidos na história, mas é por causa deles que estamos aqui, adorando o Senhor, lendo a palavra. A história de mártires, no reinado de Décio, se eu não me engano, Décio, mártires, homens, mulheres, pais, crianças. O reinado de Décio foi a primeira perseguição que se voltou assim, foi uma perseguição sistemática geral sobre todo o Império Romano, né? Quem não tivesse certificado era perseguido. E muitos pais, diz um historiador, que eram lançados nas minas de sal. Mulheres arrebatados seus filhos por amor ao Senhor e só saíam dali para a glória, irmãos. O nome desses mártires nunca foram conhecidos. O que importa é que para o Senhor foram conhecidos. Irmãos, que o Senhor possa, nesses dias finais, encontrar um povo disposto a sair de cena para que a glória do Senhor seja vista em nossas vidas. Se não fizermos esse movimento, irmãos, a glória do Senhor não será vista em nossas vidas. Os irmãos viram no início, a devoção ao milagre é por meio de Deus, por meio de Deus. E como que termina o versículo de Romanos? Porque dele, por meio dele, para ele, irmãos. Esse para ele significa, Senhor, eu saio de cena para que o Senhor seja visto em minha vida. Que estejamos dispostos a pagar esse preço. Então, o último aspecto, irmãos, para encerrarmos. A devoção envolve um milagre do Senhor, a devoção envolve características, a devoção envolve um contexto, a devoção fala de uma dádiva, fala da singularidade, fala do propósito que é sairmos de cena. E o aspecto final, não podemos deixar de falar das mulheres, senão as irmãs vão sair contrariadas. Aqui vemos o alvo da devoção, irmãos. É tão bela a figura das mulheres na palavra, porque as mulheres são retratadas na palavra como exemplos perfeitos de devoção. É interessante, irmãos, né? Quando a gente vê a figura da mãe, né? Não que o pai não seja assim, né? A mãe, né? A figura da mãe, né? A maneira como ela protege o lar, protege as crianças, né? A maneira devota, naturalmente falando, das mulheres, né? E é interessante como que o Senhor usa, porque a figura das mulheres, ao longo da história, sempre foi desprezada. E hoje a gente vê um pêndulo, né? O extremo, né? Insuflado pelo inimigo, né? Desse empoderamento feminino, né? Que na verdade está produzindo um enfraquecimento das mulheres, né? O empoderamento no sentido dela sair da cobertura, da proteção, do encabeçamento do homem. Isso vai gerar, na verdade, lares destruídos, uma sociedade, como nós vemos, doente, corrupta. Mas o Senhor não vê assim, irmãos, né? Interessante que o Senhor registra lá atitudes belas de devoção das mulheres, como aqui. Então, o último ponto para encerrar. Mateus, então, 27. Olha o versículo 55, ali no contexto da cruz ainda. Esse aspecto fala do alvo da devoção. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham, seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, José e a mulher Zebedeu. Irmãos, é linda essa figura, a gente pode comparar. Desde o momento, elas foram seguindo o Senhor desde a Galileia. Irmãos, que cena linda, né? É como se
Você já viu o girassol? O girassol, ele vai acompanhando o movimento do sol. À medida que o sol vai, a terra, o sol vai, vou usar essa expressão para os irmãos entenderem, vai se movimentando, o girassol vai acompanhando. É como se elas encontrassem o sol da vida delas. É assim que é apresentado o Senhor em Apocalipse, o sol da justiça. E elas não tinham mais para onde olhar. O coração delas foi atraído, mesmo nesse contexto caótico, aonde ele foi rejeitado. Agora olhem o versículo 61. Agora. Porque é o foco da devoção. A devoção só tem um foco, irmãos. É esse homem, como mostrado no Salmo 45, o mais formoso. Mateus 27, versículo 61. Essas que foram atraídas pelo Senhor desde a Galileia, que não conseguiam desassociar dele, aqui no versículo 61, achavam-se ali sentadas, como, irmãos? Em frente da sepultura. Maria Madalena e a outra Maria. Irmãos, que cena. Isso aqui fala de muita coisa, podíamos fazer várias aplicações. Elas foram de tal forma atraídas que mesmo a sepultura não amedrontava essas mulheres. Sabe por quê? Porque dentro daquela sepultura havia algo precioso. Irmãos, quando somos atraídos pelo Senhor, o nosso único foco é o Senhor. Nosso único alvo é o Senhor. E mesmo que estejamos diante da morte, nós não tememos as nossas vidas. Porque o que nos espera não é a morte, mas o encontro com o Senhor. Que cena, irmãos. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura. Só um coração cheio de devoção pode olhar de frente à sepultura. Pode olhar de frente à morte. Porque a morte foi vencida na cruz pelo nosso amado. Que o Senhor enche o nosso coração de devoção, irmãos. Para que os nossos olhos nunca se apartem do Senhor. Mesmo em face da morte, não amar a sua própria vida. Que cena, irmãos. Sentadas em frente da sepultura. Não apenas uma sepultura literal, isso fala de tanto. Quando vemos a história da igreja, vemos vários santos que se olharam de frente à morte. Não porque havia uma força neles mesmos, mas porque eles sabiam que a morte era apenas uma passagem para estarem eternamente com o amado da alma deles. Que o Senhor continue ganhando os nossos corações, irmãos, para a sua honra e para a sua glória. Vamos apresentar as nossas vidas e suplicar para aquilo que o irmão falou na conferência, as sementes que o Senhor espalhou aos nossos corações possam ser regadas pela oração e pela meditação e por uma vida cheia de obediência. Que assim seja, irmãos. Para que então essas sementes possam germinar e dar frutos para o amado da nossa alma. Então vamos orar. Amado Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Que a Tua palavra possa despertar os nossos corações. Possa ser esse martelo usado por Ti para abrir essas frestas nessa rocha que é o nosso coração, para que recebamos a Ti, ó Tu que é o mais precioso dos filhos dos homens. Que o Senhor possa atrair cada vez mais os nossos corações, Senhor, para que possamos apresentar nesse lixão, aos Teus olhos, esses atos de justiça. Que assim seja a visão dos Teus olhos sobre a Tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.